Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula número 7 para o concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítimo e Ambiental. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre o meio ambiente, que está previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Pode-se atribuir, gente, o artigo 225 da Constituição Federal à condição de dispositivo legal mais importante para o direito ambiental brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente vê uma sistemática legislação ambiental existente, identifica que o conteúdo do artigo 225, ele irradia uma força jurídica de ordem estrutural para todo plano normativo, com impacto imediato nas ações do poder público e da coletividade relacionada à proteção dos recursos naturais. Então, sendo assim, gente, o que a gente vai fazer? Dada a relevância desse dispositivo, serão realizados comentários a partir da separação do seu texto em palavras. Então, a gente vai pegar o artigo 225 e vai pegar palavra por palavra, definir para vocês verem a importância deste artigo, tá? E então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma leitura aqui no artigo 225, tá? Todos têm direito ao meio ambiente, então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Gente, esse artigo aqui, muito importante, tá? Ele com certeza vai ter alguma questão dele na sua prova. Ele não está assim explícito no seu edital, artigo 225 da CF, mas lá fala direito ambiental e legislações. Então, ele com certeza é uma questão da sua prova. Então, vamos lá. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Todos têm direito, que tá onde? No início aqui, ó. Todos têm direito. Todos. Quem é todos, gente? Refere-se a todos os brasileiros, estrangeiros, refere-se às gerações presentes e futuras. Então, refere-se aos brasileiros ou estrangeiros. Brasileiros aqui nato, naturalizado, enfim, todos, tá? Ou estrangeiros. Não importa quem, é para todos, tá? Gerações atuais, que são as gerações presentes, e futuras. Então, todos refere-se às gerações presentes e futuras para os brasileiros e estrangeiros. É direito de uma coletividade, então o que a gente pode falar? Coletividade indefinida. Não dá para definir quantas pessoas que têm direito, não. É para todos, tá? E direito, todos têm direito. E esse direito aqui quer dizer que é juridicamente protegido, ou seja, o meio ambiente ele é juridicamente protegido, ou seja, está normatizado, quer dizer que ele está garantido no nosso sistema legal, jurídico, tá? Então, todos têm direito, é uma coletividade indefinida, e direito quer dizer que o meio ambiente é juridicamente protegido, tá bom? Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, o que quer dizer esse meio ambiente? Meio ambiente é o conceito legal de meio ambiente que está previsto na Lei Federal 6.938 de 81, que trata sobre Política Nacional de Meio Ambiente, que a gente vai falar ainda um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá ver o que é o conceito. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Observa-se que a partir do conceito legal do termo meio ambiente, o caráter multidisciplinar do direito ambiental trata-se do ramo do direito que fundamenta-se entre outras áreas de conhecimento, gente, sendo também impactado pelo avanço científico e tecnológico, tá? Então, considerando esse conceito, a gente pode dividir e classificar o meio ambiente da seguinte maneira, tá? Meio ambiente natural,
artificial, cultural e meio ambiente do trabalho. Vamos falar um pouquinho de cada aqui, gente. O que é o meio ambiente natural? Gente, ele é constituído pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas, pelo solo, pelo subsolo, pela fauna, pela flora. É o ambiente natural. E o artificial, gente? O meio ambiente... desculpa aqui. O meio ambiente natural, ele é tutelado pelo caput do artigo 225 da CF, que é o que a gente está falando aqui, tá bom? O meio ambiente artificial é constituído pelos aspectos urbanos, que são as edificações, os equipamentos públicos. Ele é compreendido pelas cidades, devendo ser considerada a Lei Federal 10.257, que trata dos estatutos da cidade. Então, o natural é aquele que é a atmosfera, rios, lagos. O ambiente artificial é aquele criado pelo homem. Como, por exemplo, cidades, casas, enfim. E o meio ambiente cultural é compreendido pelo patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Cultural, artístico, paisagístico, arqueológico. E o meio ambiente do trabalho? O meio ambiente do trabalho salvaguarda, gente, a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente laboral. Aí ele é tutelado pelo artigo 7º, né, da Constituição Federal. Vamos adiante. Então, vamos continuar. O que é o ecologicamente equilibrado lá no caput do artigo 225? O que quer dizer esse termo, gente? A gente pode falar que é um choque de interesse, uma intocabilidade versus uma sustentabilidade. O que quer dizer isso? É que o desenvolvimento econômico e social é indispensável para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a proteção ambiental deve fazer parte desse processo de desenvolvimento. Então, vamos dizer assim, o artigo 170 da Constituição Federal, que ficou faltando lá. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí vamos lá no inciso 6º. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Tá? Aí vem a Lei 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que já continha previsão relacionada à necessária conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação de recursos naturais, tá? Aí está aqui no artigo 4º, que é a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação e qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, ou seja, tem que ser compatível. Tá bom? Vamos lá. O que quer dizer o bem de uso do povo? Como bem de uso do povo, o meio ambiente não está na disponibilidade particular de ninguém, nem pessoa privada, nem pública. Ele é insuscetível de apropriação. Ou seja, o meio ambiente ele é desvinculado dos institutos de posse de propriedade e que o governo é o gestor do meio ambiente, tendo o dever de gerenciá-lo. E o meio ambiente possui uma natureza difusa, tá? Ele possui natureza difusa, lembrem-se disso. Então, quer dizer que ele é desvinculado de posse e propriedade, tá? O governo deve gerenciá-lo. E ele tem natureza difusa. Natureza difusa. O que isso quer dizer, gente? Que ele pertence a um número indeterminado de pessoas. Ou seja, todos, que a gente já falou. É indivisível. Ou seja, não se pode partir, entregar a cada pessoa a sua cota. Ele é indivisível, tá? E quer dizer também que a disputa em torno de um bem de natureza difusa gera um embate social de múltiplas direções, tá? Opondo setores da sociedade civil conforme da sociedade.
conforme os interesses de cada grupo. Exemplo, quer dizer, pode ser visto nas audiências públicas ocorridas no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Ou seja, gera um embate social. O que fica mais em conta, tá? O avanço econômico, o meio ambiente, então sempre dá um embate, tá? Mas então lembrando que a natureza dele é difusa, ele é desvinculado de pós-propriedade, o governo que deve gerenciá-lo, tá? Ele é essencial à sadia qualidade de vida. Quer dizer o quê, gente? Considera uma vida digna no meio ambiente compreendido de maneira ampla, meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Compreende saúde, bem-estar, geração, segurança da população, possibilidade do desfrute do direito à vida. Ele cumpre sua função de tutelar a vida saudável, gente. Então é isso, essencial a qualidade de vidas é porque ele compreende, né? Saúde, gente, um ar, exemplo, ar puro, isso é a qualidade de vida. O ambiente que você vive, árvore. Agora você vive num lugar poluído, essas coisas, isso não é essencial a sadia qualidade de vida. Qualidade de vida é um ambiente saudável, por isso ele nos dá saúde. Então é essa parte aqui que é essencial, a saúde e qualidade de vida. E, continuando aqui, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, o que a gente já falou? O governo é o gestor do meio ambiente, tá? A gente sabe que ele tem natureza, difusa. E observa-se, gente, a competência comum entre União, Estados e municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição, tá? Isso está no artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal. Então, Constituição Federal, artigo 23, inciso 6º. Que competência é da União, Estados e municípios, tá? Para proteção do meio, para proteção e combater a poluição do meio ambiente. Coletividade, a gente já falou do governo. Coletividade. Tira isso aqui, tá, gente? A coletividade aqui mesmo, tá? Ela participa nas decisões sobre conservação e uso de recursos naturais, gente. Isso pode ser através de audiências públicas, com a população, empreendedores, gestores públicos, autoridades e partes interessadas, tá? Vamos falar conforme a resolução CONAMA 1 de 86, que a gente vai ver nas suas aulas aqui, tá? No seu edital. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito nos termos da Constituição, tá? E sempre que ocorrer a lesão ou ameaça ao meio ambiente, caberá a propositura de ações junto ao Poder Judiciário. Então é isso. Então aqui a gente viu que cabe ao governo. E a coletividade, tá, gente? Eu não peguei o jeito ainda com essa mesa digitalizadora. O governo é o gestor. O artigo 23 da Constituição Federal, ele fala que a competência da União, dos Estados e dos municípios trabalharem para proteger o meio ambiente, e a coletividade ela pode fazer a sua parte também, principalmente participando de audiências públicas, tá cobrando, sendo fiscal também, tá? Nesse sentido. Para as presentes e futuras gerações. Este item, gente, pode falar que ele foi uma inovação na ordem jurídica brasileira, pois trata de um direito futuro, compreende todos os seres humanos presentes e os futuros, inclusive os não nascidos, porque são, então vamos lá, presentes e futuros. Se são futuros, inclusive
os não nascidos. Precisamos ter um ambiente saudável para aqueles que ainda virão. Então, por isso que é muito importante esse artigo 225. Só o caput dele já nos traz assim, diversas informações, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente viu ponto por ponto do artigo 225. Então, a gente agora vai passar uma leitura em todo o artigo 225, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser rápida. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Então, aqui são as responsabilidades do poder público para assegurar a efetividade desse direito, ou seja, que esse direito seja realmente usufruído, para que ele seja efetivo, tá? Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Olha aqui, gente, inovações. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Olha aqui o EIA e o RIMA. Aqui se dará publicidade. Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, tá? Quinto, controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Provoca a extinção de espécies ou submeta os animais à crueldade. Aquele que expor recursos minerais aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar o dano causado. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica e a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônios nacional. Ou seja, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentre das condições que assegura a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção de ecossistemas naturais. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Para fim do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais. Exemplo, vou citar aqui, vaquejada. Conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da CF, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, este é o artigo 225, muito importante para a sua prova. Por quê? O direito ambiental começa aqui, tá? Então, com certeza, por mais que não esteja explícito no seu edital, artigo 225 da CF, a maioria de tudo que tem lá, que está cobrando lá, vai fazer menção aqui. E lá fala sobre direito ambiental, legislações pertinentes. Então, com certeza, o artigo 225 é um ponto do seu edital, tá bom? Então, vamos exercitar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Acerca
Do direito ambiental, assinale a alternativa incorreta. Nós estamos procurando a alternativa errada. O artigo 225 da CF, ao dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo, até que está certo, está prevendo que esse direito é um direito difuso de toda a coletividade. O que a gente falou aquela hora lá? Difuso. Isso está correto. A CF fixa o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito intergeracional, ou seja, gerações presentes e gerações futuras. Isso está correto. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Nós dividimos lá o meio ambiente, vocês lembram? Meio ambiente natural, meio ambiente do trabalho. Então, isso aqui está correto. Devido aos anseios de grupos que consideram animais objetos de proteção do direito, os animais são objetos de proteção do direito, tá certo? A Constituição Federal passou a considerar cruéis as práticas desportivas, que utilizam animais mesmo que sejam manifestações culturais? Claro que não, a gente acabou de ler isso. Isso tá onde? Então essa aqui é a nossa alternativa, tá, gente? Nossa gabarita é letra D, isso aqui tá errado. Isso tá no parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final dos incisos 7º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais. Então, essa aqui é a nossa errada. Quer dizer que todas as outras estão corretas, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Com relação ao tratamento constitucional dada a questão ambiental, é correto, nós estamos procurando a correta, afirmar que a Constituição Federal de 88 A. Prevê a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como dever apenas de parte da coletividade e obrigação do poder público. Parte da coletividade, lá começa com todos. Brasileiros, estrangeiros, independente, é indeterminado, é para todos. Então, isso aqui está errado. Confere juridicamente ao valor ético da alteridade, objetivando a pretensão universal de solidariedade social ao tratar das obrigações futuras e dos animais como sujeito de direitos. Os animais, eles não são sujeitos de direitos, tá? Eles são juridicamente protegidos, tá? Mas eles não são sujeitos de direitos. C. Estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não só um direito, mas também um dever de toda a coletividade e do poder público. Certinho, gente, isso aqui é o nosso gabarito, tá? D. Reconhece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental de segunda geração, segundo a jurisprudência do STF. Então, aqui, vocês teriam que saber um pouco sobre os direitos humanos. O meio ambiente é um direito de terceira geração. Então, vamos lá. Nosso gabarito, letra C. É a nossa última questão de hoje. De acordo com a Constituição Federal, as práticas desportivas, a gente já falou sobre isso hoje, que utilizem animais. A. São totalmente vedadas, pois submetem os animais à crueldade? São totalmente vedadas, gente? Não, não são totalmente vedadas. São vedadas, pois entre proteger o patrimônio cultural brasileiro e o bem-estar dos animais envolvidos, a Constituição Federal em favor do meio ambiente vedou totalmente. Não vedou totalmente. Não se consideram cruéis desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza material integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentada por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Deu uma dúvida aqui, ó. Provavelmente pode ser essa, vamos lá. Não se consideram cruéis desde que sejam manifestações desportivas, devendo ser regulamentadas por lei complementar que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Para mim, essa questão aqui é a letra C. Vamos ver. Gabarito aqui, letra C. Desde que sejam manifestações desportivas. Aqui, ó. Não é desportivas.
é culturais, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra C, ainda assim, o parágrafo 7º, tá? Do artigo 225. E aqui, sobre o nosso material, ainda falando um pouquinho para vocês aqui, como sempre, as aulas são online, nosso material tem mais de, contudo, simulados e o caderno de questões, mais de 500 questões. E o nosso preço, R$ 89,90, tá bom? E o material é digital, tá na plataforma do Hotmart. E não será enviado por e-mail, tá, gente? Ele é na plataforma do Hotmart. Eu esqueci de tirar isso daqui, tá bom? E os simulados serão enviados por e-mail. Simulados por e-mail. Então, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Na verdade, se vocês estiverem gostando aí, pessoal, dá um joinha, comenta aí pra gente poder continuar fazendo vídeos pra vocês. Então, até mais e um abraço.